Vou fazer a continuação aqui, tá, gente, do vídeo que eu tava gravando. Aí enfrentei os meus medos, aquilo foi um divisor de águas, vocês não têm noção de como foi bom ter enfrentado aquilo ali, de como foi bom ter passado por aquilo ali. E a partir daquele momento, parece assim, ó, sei lá, é a imperatriz agindo na vida, como eu digo pra vocês, né? A imperatriz é sobre isso, é sobre a força, a feminilidade, a, tem gente que diz que mulher é sexo frágil. Tá, tem certas coisas que eu concordo. Tem certas coisas, gente, eu fazia muita coisa, eu trabalhava com madeira. Ah, isso aí eu me esqueci de dizer, né? Quando eu fazia artesanato, eu trabalhava muito com madeira, fazia muita coisa. Cheguei a fazer alguns móveis até para casa e tudo mais, porque eu gosto de um estilo de decoração rústico, né? Farmhouse. Então eu fazia muita coisa para minha casa. Mas tem certas coisas que eu concordo, né? Que os homens conseguem fazer melhor do que nós, né? Por conta da força que o homem tem que a mulher não tem. Olha, eu sou grandona assim, gordinha, mas eu não tenho muita força não. Principalmente depois, né, da PAN, eu perdi a cartilagem da parte superior da coluna. Então eu não tenho, né, essa parte aqui assim, ó, eu não tenho cotovelos. Inclusive essa noite o meu ombro inventou de sair do lugar agora. E aí eu dou um jeito assim que ele encaixa, né? Mas é uma coisa que daí dói, né? Dói pra caramba. Não tem noção. É que a gente vai aprendendo a conviver, né, com a dor. Então é isso, né? E a imperatriz agiu na minha vida dessa forma, fazendo com que o empoderamento feminino dominasse o meu medo, né? Dominasse a minha vergonha, porque eu jamais estaria aqui gravando para vocês, estando assim, ó, com essa papada, estando gordinha assim, né? Inclusive, é uma parte assim da minha vida bem sofrida. Eu passei 8 anos, né, sem comprar uma peça de roupa para mim. Eu passei 8 anos sem ir à praia. Morando perto da praia, eu não ia. E eu tava privando a minha família de momentos bons e felizes. E aí, um belo dia, eu disse, não, eu vou enfrentar esse medo também. Porque eu tinha a sensação, gente, que quando eu chegasse na praia, todo mundo ia ficar olhando pra mim. Gente, ninguém tava nem aí pra mim, né? Mas eu fiquei assim, ó, a frente ficou igualzinho um camarão, as costas ficou branco que nem um papel. Porque eu cheguei ali, sentei na cadeira e não levantei pra nada, né? Mas eu consegui ir com os meus filhos. E aí depois, isso também, né? É a imperatriz agindo na vida da gente. É o empoderamento feminino dominando os nossos medos, dominando a nossa vergonha, dominando aqueles sentimentos que nos travam, sabe? Que nos limitam, que nos paralisam, sabe? E assim foi, né? A partir daí as coisas foram mudando, as coisas foram melhorando, mas deixa eu chegar no ponto mais importante. Eu sabia dirigir, eu cheguei a trabalhar com carro, né? Eu tinha um kit de lanche no carro, trabalhei com carro, mas eu não tinha CNH, né? E o meu pai me ensinou a dirigir quando eu tinha 13 anos, né? E ele dizia, quando eu fiz 18, ele dizia assim, e naquela época a gente dirigia, andava de moto e de carro, sem carteira e tava tudo bem. Eu levava ele no centro, eu levei ele na rodoviária, levei uma tia uma vez na rodoviária, né? E assim, ó, eu nem lembro, mas acho que a gente usava capacete. Sei lá se a gente usava capacete, eu nem me lembro. Faz tanto tempo isso. Mas eu lembro que a gente andava livremente, assim, sabe? Sem carteira. Erro, né? Claro. Totalmente errado isso. Ai, que o marido saiu e eu nem vi. Então vamos embora. Eu nem batendo papo aqui com vocês, ele saiu e eu nem enxerguei. Mas vamos embora, dá tempo pra tudo. Ai, que vem um caminhão aí. Agora tem que esperar o doido passar, porque olha, esses doidinhos me perdoem aí, meus parentes que são caminhoneiro, meu primo, meu filho, meus primos e meu filho, que são caminhoneiros. Mas, gente, eles não, ó, que vem outro caminhoneiro, tem que deixar passar.
tem que deixar passar porque eles vêm na velocidade da luz. E eles não deixam tu pegar a faixa, não adianta. Claro que não são todos, né, mas infelizmente a maioria por aqui é assim. E depois dessas carretas embalar, meu Deus, né? É um absurdo. E aí, gente, o pai dizia assim pra mim quando eu tinha 18 anos: tira CNH. Eu disse: pra que eu vou tirar CNH? Eu dirijo sem carteira. Ele disse: tu tem que tirar. E aí, gente, aconteceu o seguinte: tinha um amigo do pai. Eles iam muito lá em casa, ele, a esposa dele e as crianças, né? Eles tinham uns meninos gêmeos, a coisa mais bonitinha. E esse senhor aí, ele andava de moto para ir pro serviço e ele foi atropelado. E não sei se foi ônibus, acho que foi ônibus ou um caminhão, passou por cima da cabeça dele. Então aquilo ali me traumatizou de uma maneira que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi aquilo ali, né? E eu travei. De moto eu não andei mais, né? Por um tempo. Depois eu fui na casa de uma amiga minha e fui de moto. Aí ela disse assim: vamos dar uma voltinha, depois eu te deixo aqui. E deu um problema na moto, gente, e a gente se acidentou. Eu tirei o cotovelo do lugar. Não quebrei nada, nunca quebrei nada, graças a Deus. Nunca tive nenhuma fratura. Mas já fiquei com o pé atrás, né? Eu digo: ai, meu Deus, não quero mais isso. Aí depois, uma outra vez, eu sofri outro acidente de moto. E aí eu andava de carona, né? Foi bem tenso assim, mas não houve nada de... Só danos materiais, assim, pouca coisa, sabe? Bem pouca coisa mesmo. E aí, gente, eu peguei um medo, né? E pronto, dessa vez, aí sim. Aí depois o meu marido, né, naquela época era noivo, ele... O que houve aqui, meu Deus? Ele ganhou uma moto num sorteio, né? Ganhou uma moto num sorteio e a gente teve moto. Tá. Aí eu tive que perder o medo pra andar com ele, né? Tive que perder o medo. Depois, esse ai, não sei o que tá acontecendo com esses caminhões tudo aqui. Já tô eu prensada entre dois caminhões de novo. Ô, sina, meu pai eterno, credo. Aí, gente, uma vez a gente indo pra fora, a gente foi pra fora e deu um problema no nosso carro. Nós pegamos a moto do primo pra ir pra... Nós pegamos a moto do primo pra ir pra ir pro arroio. E a moto do primo tava sem freio. E a gente sofreu um acidente bem feio. Mas bem feio mesmo. Graças a Deus, sem fraturas. Mas olha, foi uma coisa assim, da gente perder os pedaços, sabe? O meu marido perdeu os pedaços. E por um mês, assim, mais ou menos, a gente ficou achando machucado, que a gente nem tinha visto que tinha. A coisa mais horrível, foi horrível. Aí sim, depois dessa vez, nunca mais. Nunca mais. Meu filho teve moto e eu acho que eu nunca andei com meu filho.
Acho que eu tentei andar uma vez e não deu. Me deu uma tremedeira nas pernas. Não, deixa que eu me desce aí que eu não quero, né? E aí, cadê a carteira de motorista com esses medos tudo, né? E aí, o que aconteceu? Meu pai adoeceu, a minha sogra adoeceu. Meu marido vivia mais em Rio Grande do que aqui. E eu tinha que ficar com o carro, porque se acontecesse alguma coisa, né? Eu precisava levar o pai ou a mãe pro hospital, né? E aí eu me vi obrigada a fazer a CNH. E eu tenho uma amiga, gente, ela é uma irmã, não é uma amiga, né? Sabe aqueles encontros de almas? Então ela foi a minha maior incentivadora. Rô, beijo, minha amada, minha mana querida, né? Eu tenho certeza que em outras encarnações, de verdade, a gente foi irmã, assim, ó. Ela foi a minha maior incentivadora, ela não me deixou desistir. E eu fiz a CNH. Então, isso é a Imperatriz agindo na vida da gente. O empoderamento feminino. Olha, filho, não dá pra tu entrar aqui. O empoderamento feminino da Imperatriz, a força da Imperatriz. Gente, a mulher tem força. A mulher tem muita força. Ela tem uma força emocional que move. Bom, tanto é que as mulheres, elas são os pilares da família, né? A Imperatriz, ela é o pilar. A Imperatriz, ela é mãe, ela é mulher, ela é namorada, ela é amante. A Imperatriz, ela é uma força vital que mantém, sabe? Que mantém uma família viva, que mantém. Ela é o pilar, ela é a estrutura, sabe? Ela é o corpo estrutural de uma família. E eu sei que muitas mulheres por aí sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, assim como eu já sofri. E eu digo pra vocês assim, ó, a gente precisa mover céu e terra, tá? Pra gente sair dessa situação, e a gente tem força pra isso, e essa é a força da Imperatriz agindo na vida da gente. Sabe? O que a gente precisa? O que a Imperatriz pede para que a gente consiga as nossas manifestações? A Imperatriz pede que a gente lute contra os nossos medos, contra os nossos fantasmas, contra as nossas dores, contra os impedimentos, contra os nossos impedimentos. A Imperatriz pede para que a gente faça isso, sabe? Lutar com força, com garra, com determinação. Tudo isso são características da Imperatriz. Ser determinada, sabe? Focada, corajosa, sabe? Parece uma coisa tão boba, né, gente? Mas, cara, quem sofre de síndrome do pânico, quem sofre de depressão e ansiedade, como é que faz uma CNH? Como é que passa por aquilo? Porque a gente pega uns instrutores, gente, que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu peguei uma instrutora, não, os meus instrutores, o meu instrutor foi maravilhoso. Eu peguei uma examinadora, que Deus me livre com aquela criatura. Até parece que ela não passou por aquilo ali, sabe? Até parece que ela não passou por aquilo. E assim, ó, eles não ajudam em nada a gente, deixam a gente extremamente nervoso, né? E foi muito difícil, assim, ó. Eu lembro que eu chorei, eu tremia, eu chorava. Foi a coisa mais horrível, assim, mas eu consegui, né? Eu consegui. Então, eu venci. E a sensação de passar por isso e vencer... Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu passo nas ruas hoje, onde eu fiz o meu exame para CNH, até hoje eu sinto, meu coração palpita, assim, sabe? Porque eu lembro de tudo aquilo que eu passei ali, né?
As aulas foram maravilhosas, né? Era muito bom. As aulas eram leves, assim, né? Porque eu sabia já dirigir. Mas o medo que me impedia, né? Não foi leve, foi um dia que eu fui para as avenidas aqui, no horário de pico. Aí não foi nada leve, mas eu tinha que enfrentar isso, né? Mais uma vez a Imperatriz agindo na minha vida, né? Fazendo eu ter os enfrentamentos assim, cara a cara, sabe? Sem mascarar, sem deixar para depois. É hoje e acabou, sabe? É essa determinação que a Imperatriz traz pra gente, sabe? É hoje, vou enfrentar hoje. Então é esse o convite que eu faço para vocês, tá? Mulheres, homens, seja lá o medo que vocês tenham, porque o homem também sofre de depressão, o homem também sente medo, o homem também fica triste, o homem também tem depressão, o homem também tem síndrome do pânico e também sofre de ansiedade, também sofre, sabe? E é muito ruim sentir isso. Quem sente isso sabe como é que é. E aí, gente, é esse o convite que eu faço para vocês. Vamos enfrentar os nossos medos, vamos enfrentar as nossas doenças, vamos enfrentar as nossas dores, os nossos fantasmas hoje. Vamos deixar esse empoderamento da Imperatriz tomar conta da nossa vida hoje? Vamos? Esse é o convite que eu faço para vocês, tá? Agora eu já tô chegando no meu destino, né? E aí eu sou que nem caracol, já falei para vocês, né? Onde tem muito movimento assim, eu já não consigo, eu paro de falar e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo mais. Antes eu conseguia, né? Mas sabe como é que é, né? A idade vai chegando, o movimento vai... Isso aqui, ó, quando que eu imaginei que eu fosse viver isso aqui, ó? Que eu fosse viver isso, de eu estar andando aqui, nesse movimento todo, e ainda falando com vocês. Nunca, olha o ônibus. Ai, que o ônibus é a coisa mais linda do mundo. Ele também tem prioridade, né? Mesmo que eu já tivesse na rótula. Ai, que legal que é. Enfim, né? Beijo, embaixador, pra ti. Gente, esse é o recado, tá? Que eu queria deixar. Gratidão por me acompanharem aí, por vir pra cidade comigo, né? Vamos enfrentar os nossos medos hoje? Vamos enfrentar as nossas inseguranças hoje? Vamos? Então, segura a minha mão que eu não largo a tua, tá? Beijo de luz, gente. Fiquem com Deus e vamos embora enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar de desafio e obstáculo hoje, tá? Beijo!